Bem-vindo, turma! Bem-vindo de volta ao canal do Professor Diogo André, o canal que a gente fala de logística, porque nós amamos a logística. Turma, na aula de hoje vamos ver aí algumas classificações de estoque. Vamos ver aí, falar sobre classificação ABC, classificação 1, 2, 3, classificação PQR, classificação XYZ e classificação GUS, né? Alguém já tinha ouvido falar de algumas dessas? Provavelmente aí a gente já tenha ouvido falar da mais famosa de todas, né? A classificação, a classificação ABC, né? Isso aí é a mais famosa, a mais conhecida aí entre todos, né? Mas a gente vai conhecer a ABC e vai conhecer as outras aí pra gente ver como é que funciona, né? Pessoal, é só comentário, não vou fazer cálculo, não vou demonstrar nada de cálculo para vocês, mas falar como é que é cada uma, né? O que é cada uma, né? Como é que funciona cada uma delas. Tudo bem? Então a gente vai começar pela classificação ABC, a mais famosa de todas aí. Classificação ABC de materiais. A classificação ABC, turma, é uma classificação voltada ali para questões de valores, né? Dos valores dos itens que nós temos em estoque. Geralmente a gente tem no estoque, no nosso estoque, nós temos itens de muito valor, temos itens de valores intermediários e possuímos às vezes itens de valores menores, né? E que muitas das vezes é, possuem mais itens de itens de valores inferiores, né? Que em quantidade esses itens eles podem representar muito, né? Em quantidade. Em quantidade esses itens eles podem representar muito, mas não necessariamente representam muito em valores. E na classificação ABC a gente vai tratar ela com relação a valores. Tá? Mas existem outras aplicações. Tem o pessoal que usa a classificação ABC para venda, tem a galera que usa para marketing, para produção. Tá? Então a gente vai focar aqui a classificação ABC para os itens de estoque, né? Geralmente aí os itens de estoque voltam na classificação ABC para para a questão dos valores, tá? Então geralmente aí na classificação ABC vai funcionar dessa forma. Às vezes você tem muitos itens, tá? Muitos itens, e esses itens eles podem ter uma representatividade financeira muito muito baixa, tá? Então aí a gente pode dizer aí que, por exemplo, 60%, 70% dos itens que hoje tem em estoque são itens que têm uma representatividade financeira é, muito baixa no meu estoque, tá? Financeira, de valor de venda, de valor do item, né? Show de bola? Vamos imaginar aí que a gente tem um armazém de eletrodomésticos, né? E que o meu item aí de pequeno valor seja em ventiladores, por exemplo. Vamos supor que eu tenho ventiladores, eu tenha fogões, né? E que eu tenha geladeiras, né? Então aí, nessa classificação aí, o fogão ele vai ser o item, o ventilador vai ser o item mais barato. Vamos imaginar aí que na questão de valor do item ele seja R$ 100, por exemplo, o fogão seja R$ 500 e a geladeira seja R$ 2.000, né? Então aí o item A seria
a geladeira, né? Aí tem, o item A seria a geladeira, só que o giro da geladeira ela é bem menor, é um giro bem menor do que o giro do fogão e do ventilador, né? Certo? Eu vendo geladeira, mas eu não vendo igual vendo ventiladores e fogões, né? A geladeira seria aí o item classe A, né? Com relação ao valor, tá? Mas não com relação à quantidade vendida, né? Então ali os itens classe A geralmente são itens de grande valor, tá? São itens de grande valor que representam a quantidade do valor do meu estoque. De repente eu tenho ali 1 milhão no meu estoque, por exemplo. São valores hipotéticos, né? Eu tenho 1 milhão no meu estoque e esse 1 milhão, 500 mil, 600 mil seja relacionado a estoque de geladeiras, por exemplo. E eu tenho ali o restante dividido ali, 300 mil de fogão e 100 mil de ventiladores, né? Mas isso em questão de valores, não tem com relação à quantidade de itens de estoque, né? Na quantidade de itens de estoque você pode ter muito mais ventiladores, itens, quantidades, né? Itens de estoque. E de repente você pode ter aí 1.000 ventiladores, tá? Você pode ter 500 fogões, por exemplo, e você pode ter 200 geladeiras, tá? Mas a questão é a questão dos valores, né? Às vezes você tem que ver o que é a questão da representatividade. E a classificação ABC é isso, tá? Você vai ter na classificação A do item A itens de muito valor, itens de muito valor, entretanto, em quantidade, itens de pouca quantidade em estoque, né? Você vai ter na classificação B itens de valor intermediário, entretanto, quantidade intermediária também, né? E na classificação C, você vai ter itens de baixo valor, mas você vai ter muitos itens em estoque, tá? Então a classificação ABC. Você tem muitos itens de pouco valor, você tem itens de valor intermediário, né? O valor intermediário, e você tem itens de muito valor, mas você tem itens em pouca quantidade em estoque. Que aí é a questão da classificação ABC. Show de bola? Nós vamos ter também a classificação XYZ. A classificação XYZ é uma classificação já voltada aí para criticidade, tá? Criticidade, itens críticos, itens que tem que ver a importância que eles possuem para a produção, né? Itens que podem faltar, itens que podem ser substituídos, itens que não podem ser substituídos. Vamos ver aqui cada uma delas, né? A classificação XYZ ela tem um impacto aí resultante da falta do material nos processos aí internos da organização, né? Então, a gente viu a ABC, itens de pouco valor, mas em grande quantidade na C, itens de valor intermediário em quantidade intermediária na B, itens de muitíssimo valor, tá? Mas de pouquíssima quantidade em estoque, né? A classificação XYZ, que é a classificação aí por criticidade, né? O item X, tá? Ele tem aí uma baixa criticidade, cuja falta naturalmente pode comprometer o atendimento dos usuários internos e externos da empresa, mas não implica aí em maiores consequências, né? Eu até posso dar, por exemplo, vamos jogar bola, por exemplo, vamos jogar futebol, tá?
para jogar futebol, aí nós esquecemos as camisas, né? Porque nós esquecemos as camisas, nós vamos deixar de jogar o futebol? Não. A gente pode jogar o futebol normalmente sem as camisas. Então, os itens da classe X seriam mais ou menos esse, né? São itens que faltam, podem faltar, mas são itens que não implicam em grandes consequências, tá? Então a gente precisa ver direitinho aí quais são os itens que estão dentro da nossa empresa, que eles podem faltar, não, devem faltar, não estou dizendo aqui que devem faltar, mas que consequentemente se faltar não vai ter um impacto tão grande, né? Vamos lá. Aí podem ser aí os itens de classe Y, por exemplo, tá? Aí é uma falta aí de um item que pode faltar e que pode já atrapalhar de certa forma, né? Os itens aí da classe Y, né? Sua falta aí representa um razoável transtorno, né? Por exemplo, lá no mesmo jogo de futebol, por exemplo, que a gente vai jogar, de repente o árbitro esqueceu o apito e esqueceu os cartões, o vermelho e o amarelo, né? Então aí já são itens que vão, de certa forma, atrapalhar, né? É algo ali que já precisa mais para ter, e se faltar tem o árbitro, mas o árbitro não tem o apito e não tem os cartões, né? Então aí já pode prejudicar. E a gente vai ter aí os itens de classe Z, tá? Aí são itens aí cuja falta aí acarreta em consequências desastrosas para a empresa, né? Aí tais como interrupção até dos processos produtivos da empresa. Aí a mesma coisa voltaram lá pro jogo de futebol, né? A gente esqueceu as camisas, mas deu para jogar. O árbitro esqueceu o apito e os cartões, deu para jogar ainda. Atrapalhou, mas deu. Tá? Agora, no jogo de futebol a gente não pode esquecer a bola, né? Ou seja, não existe algo que substitua a bola para que se possa jogar o futebol. Aí nesse caso aí seria um item de classe Z, né? Ou seja, é um item que não pode faltar. Que se faltar, pode ser que não aconteça, né? Que não tenha. No caso do futebol, se não tiver futebol, se não tiver bola, certo? Então não tem jogo. Certo, turma? Então, classificação ABC na questão dos valores e quantidades, né? A classificação XYZ na questão da criticidade e importância do material, né? Um não interfere tanto, o outro interfere e o outro praticamente inviabiliza o processo. Beleza? Nós vamos ter também a classificação 1, 2, 3, tá? A classificação 1, 2, 3 está relacionada à questão da aquisição do material, da compra do material, né? A classificação 2, 3 na compra, na aquisição, onde é que nós vamos comprar. Geralmente, a gente coloca na classificação a classificação 1, né? A dificuldade na compra do material. Geralmente você pode estar comprando, fazendo uma compra em outro país, você está fazendo compra de um material que não tem garantia, manutenção aqui no país, certo? Vamos dizer aí que a classificação da classe 1 são itens aí que seriam itens importados, tá? Vindo aí de países de outro continente, tá? E existiria aí um pouquinho mais de complexidade na compra desses itens, né? Trata-se de itens de obtenção muito difícil, tá? Pois aí podem envolver diversos fatores complicadores, né? E a gente vai ter aí os itens da classe 2, tá? A gente, por exemplo, pode dizer que são itens que são comprados em outros estados, né? De repente a gente mora no Pará, no Maranhão, no Ceará, no Piauí, e a gente está comprando ali do sul, sudeste, centro-oeste do país, né?
Então a gente está fazendo uma aquisição em São Paulo, fazendo uma aquisição em Minas Gerais, Mato Grosso, tá? Então já é menos complexo do que o item do U, né? Porque o item 1 é uma compra, uma importação, a gente está fazendo compra em outros países, né? Na classificação do item 2, a gente está fazendo compra dentro do país, mas a gente está fazendo compra em estados que não são os nossos, né? Então existe aí já uma complexidade menor, tá? Mas uma complexidade, né? Apesar de ser menor. Envolve aí poucos fatores complicadores, tornando aí o processo de obtenção aí relativamente até menos difícil, vamos dizer dessa forma, né? E nós vamos ter ali os itens da classe C, tá? Geralmente a gente pode até dizer que os itens da classe C são itens ali que são adquiridos, são comprados na cidade onde nós estamos localizados, né? Ou comprado então de fornecedores de cidades próximas, né? Ou seja, existe uma maior agilidade. Show de bola? Então aí a classificação 1, 2, 3, a classificação 1, 2, 3 voltada aí para questões de aquisição. Uma aquisição muito difícil, uma importação, por exemplo. 2, uma aquisição de compra em outros estados, que não sejam próximos ao que nós moramos. E o 3, e uma classificação ali onde a gente consegue comprar itens na cidade em que a gente mora. Show de bola, turma? Tranquilo? Então a classificação ABC voltada a valores, a XYZ relacionada à questão da criticidade, a 1, 2, 3 voltada à questão da aquisição. E a gente vai ver agora a questão da PQR, né? São itens aí voltados para a questão da popularidade, tá? Questão da popularidade. Tranquilo? Os materiais podem ser classificados aí segundo sua popularidade. Então a gente vai ter a classificação PQR, onde no P é um item que ele é muito popular, né? É um item que ele sai bastante. Até quando a gente for fazer uma arrumação dentro do armazém, tá? A gente arrumar o armazém com a questão de popularidade, né? Deixar sempre os itens que saem mais próximo da saída, que seriam exatamente aí os itens da classe P, né? Itens que têm uma popularidade muito grande. São itens aí que têm uma transação muito grande por dia. Por exemplo, sai os itens que saem todo dia sai esse item, tá? A gente vai ter aí a classificação Q, é um produto que sai intermediário. A gente pode dizer, já que o P sai todo dia, é um item muito popular, a gente pode dizer que o Q é um item que sai toda semana. Toda semana um item de classe Q sai. Ele não sai tanto quanto o P. O P sai muito, é muito popular, sai todo dia. O Q sai, tá? O Q sai, mas sai por semana, ele não sai todo dia. Mas toda semana a gente consegue fazer uma entrega dele, tá? E a gente vai ter aí o item da classe R, tá? Um item aí de baixa popularidade, né? É um item que sai por mês, certo? É um item que sai a cada 2 meses, mas um item que sai, tranquilo? A gente pode até depois fazer uma combinação entre as classificações, por exemplo. O item classe R, por exemplo, aí, um item de baixa popularidade, a gente pode até classificar ele como sendo um item classe A, lá na classificação ABC, tá? É um item que ele não é tão popular, por quê? Porque é um item que ele é caro, por exemplo. Ele é caro e ele não é tão popular, pela questão do preço dele, né? Ou seja, ele não sai porque ele é um preço um pouquinho mais caro, certo? Mas ele tem a sua saída, né? Show de bola? E a gente pode fazer uma combinação entre todas as classificações. E para a gente finalizar a turma, que nós falamos aí com relação a ABC, a PQR, a 1, 2, 3 e a XYZ,
Então, fazer agora a última classificação, que é a classificação GUS, né? A classificação GUS, né? Tá? Geralmente na classificação, na classe G, tá? É um item que pode ser usado por toda a empresa, né? São itens que são usados por toda a empresa, são itens que são usados em todas as linhas de produção, tá? É um item geral, o geral onde todo mundo utiliza, né? Nós vamos ter ali o item de classificação de classe U, tá? Onde ele é utilizado exclusivamente por uma família de produtos, né? No G é usado de forma geral por toda a empresa, né? Já no U não. No U ele é utilizado por uma família só, né? Ele é utilizado por uma família. E já no S ele é utilizado exclusivamente em um único processo. Certo? Você sai de um grupão do G, você entra num grupo único e no S você entra para um produto único, né? Então aí você vai diminuindo. Show de bola? Certo, turma? Então aí foram as classificações. Classificação ABC relacionada à questão de valores e quantidade. A classificação XYZ voltado com relação à criticidade, a itens críticos, né? A classificação 1, 2, 3 na questão da aquisição. A questão da PQR na questão da popularidade e na GUS na questão da utilização. Certo? Qualquer dúvida, turma, só deixar os comentários aqui, tá? Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, turma!